Olá, meus queridos irmãos e amigos. É um prazer enorme estar aqui novamente para compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E hoje nós gostaríamos de falar sobre o desânimo. O desânimo é, sem dúvida, um dos sentimentos negativos mais presente na vida dos cristãos. Hoje, em nossas igrejas, a maioria dos cristãos estão mergulhados no desânimo. Hoje não é difícil encontrar um irmão dizendo: ore por mim, porque estou desanimado. Em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu estou certo de que o desânimo é o esfriamento do amor que existe dentro de nós. Hoje nós vamos falar no Evangelho segundo João, capítulo 21. Inicialmente, nós iremos ler os 2 primeiros versículos, que diz o seguinte: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Há uma tradição que diz que o Evangelho segundo João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Diz que quando João foi solto da ilha de Patmos, ele foi residir na cidade de Éfeso. E chegando lá, a igreja pediu que ele fizesse um resumo das suas experiências com Cristo para que fosse lida para novos convertidos. E desse resumo nasceu o Evangelho segundo João. O que eu posso afirmar é que o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos eles são chamados de sinóticos, que quer dizer iguais. Isso quer dizer que eles seguem a mesma narrativa dos fatos. Já o Evangelho de João ele segue uma narrativa diferente. O capítulo 21 de João é chamado de pós-escrito. Isso quer dizer que João termina o Evangelho no capítulo 20, aí se lembra desse fato importante que não pode ficar de fora do seu Evangelho, um fato que não só marcou a sua vida, mas também marcou a vida dos outros apóstolos, porque o capítulo 21 de João, ele fala de restauração. Então ele adiciona ao seu Evangelho. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é: a maioria das nossas decepções nos leva a um estado de desânimo. Aqui no capítulo 21 nós vamos encontrar os discípulos desorientados, desanimados, decepcionados. Jesus morrera e com ele morrera todas as suas esperanças. E dessa decepção é que os discípulos são levados a um estado de desânimo profundo. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que o desânimo muitas vezes ele é produzido pela falta de entendimento dos fatos que acontecem em torno de nós. Aqui os discípulos não conseguiam entender que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse ao 3º dia. A falta de entendimento desse fator os levaram a um estado de desânimo profundo. E muitas vezes, meus queridos, isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos desanimados com algo e só lá na frente que nós vamos entender que aquilo que acontecera na nossa vida era extremamente necessário para o nosso crescimento. Mas no momento que acontece, nós não temos essa percepção, e nós somos levados a um estado de desânimo. Assim acontecera com os apóstolos. A terceira coisa que eu gostaria de falar que a primeira reação de uma pessoa desanimada é desistir, e a segunda é voltar. Aqui no capítulo 21, versículo 3, diz: Pedro, vou pescar. E pescar para Pedro não era apenas desistir, mas também voltar à sua antiga vida. Eu gostaria de dizer que aqueles que tiveram um encontro com Cristo não terão sucesso em retornar à sua antiga vida. Aqui no versículo 3 ainda diz aqui na parte B: e foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Ou seja, esses homens eram peritos na área de pesca, mas não conseguiram
pegar nada naquela noite, pelo fato de estar retornando, retrocedendo da missão que Jesus lhe dera. E muitas vezes, meus irmãos, o desânimo faz com que nós queremos, né, voltar à nossa antiga vida. E eu quero dizer, se você está desanimado a ponto de querer voltar à sua antiga vida, a única coisa que vai acontecer é que o seu último estado será pior do que o primeiro. Então fique firme em Cristo Jesus. Em quarto lugar, o desânimo, ele é contagioso. Pedro diz aqui no versículo 3, vou pescar. E todos os outros dizem, nós também vamos contigo. Ou seja, Pedro estava extremamente desanimado, né, e como líder, isso refletiu na vida dos seus liderados. Então eu quero dar um conselho para você. Não passe muito tempo, né, na companhia de pessoas desanimadas. Porque ao passo que você passa muito tempo na companhia de pessoas desanimadas, você corre o risco de começar a ver as coisas sob a perspectiva dessa pessoa. Você corre o risco de se contaminar, se tornar uma pessoa desanimada como ela. Exorte essa pessoa, tente ajudar essa pessoa, mas não passe muito tempo na companhia delas, porque é um risco que você vai estar correndo. Em quinto lugar, o desânimo ele nos cega, impedindo de que nós venhamos reconhecer que Cristo está ao nosso lado. Aqui no versículo 4 aqui, diz aqui, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Lá no capítulo 24 de Lucas, né, no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos caminhando, Jesus se aproxima deles, conversa com eles e eles não reconhecem Jesus Cristo. E isso também acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes nós estamos desanimados, decepcionados com algo, e nós não conseguimos ver que Jesus está presente, nós não conseguimos ver que Ele está ao nosso lado, que Ele está ali para nos ajudar, que Ele está presente ao nosso lado. Muitas vezes nós não sentimos isso, não percebemos isso, porque nós estamos mergulhados num profundo desânimo. No Salmo 46, versículo 1, né, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus não é um socorro que vai chegar, meu querido. Deus não é um socorro que está a caminho. É um socorro que se faz presente em todas as horas das nossas vidas, principalmente nas horas mais difíceis. Em Mateus 28, 20, Jesus ele faz uma promessa grandiosa para nós. Ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus te faz presente, Ele está presente nesses momentos difíceis da nossa vida. Mas o que eu acho interessante aqui, que se nós continuarmos lendo aqui, meus queridos, do versículo 5 em diante aqui, ó, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem o Senhor, quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ou seja, os discípulos não conseguiram ver Jesus no seu sofrimento. Os discípulos não conseguiram ver Jesus na sua dor. Os discípulos não conseguiram ver Jesus no seu desânimo, mas conseguiram ver Jesus diante de um milagre. Para mim, esse quadro aqui é um quadro que se repete. Lá no deserto, Israel caminhando pelo deserto, né, nas horas difíceis da vida daquele povo, né, aquele povo dizia, o Senhor não está no nosso meio, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou aqui para morrer. Mas quando Deus fazia um milagre, eles diziam, só o Senhor é Deus. E existem pessoas assim, meu querido, que só conseguem enxergar Jesus no milagre. E essa é, sem dúvida, a situação de uma pessoa desanimada. Em sexto lugar, o desânimo altera o nosso comportamento. Aqui na parte B do versículo 7, diz o seguinte, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, Pedro aqui ele não estava só nu fisicamente, ele estava também nu espiritualmente.
ele havia se despido da sua espiritualidade. E o seu comportamento, por causa disso, o seu comportamento ele foi alterado, né? O seu comportamento, naquele momento, não condizia com a fé que ele dizia ter em Jesus Cristo. E muitas vezes, meus queridos, o desânimo, o nosso desânimo muitas vezes altera o nosso comportamento também. Muitas vezes, num estado de desânimo, nós não queremos mais orar. Num estado de desânimo, nós não queremos mais ler a Bíblia. Não queremos mais ter comunhão com os outros. Não queremos mais ir à igreja. Então, o desânimo ele acaba alterando drasticamente o nosso comportamento. Em sétimo lugar, Jesus quer te restaurar do seu desânimo. Assim como ele também restaurou os discípulos. Aqui no versículo 9 e o versículo 13 diz o seguinte: e logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. No versículo 3 diz o seguinte: Jesus, pois, tomou o pão, deu-o, e semelhantemente ao peixe. Ou seja, Jesus aqui ele restaura os discípulos em duas questões. Primeiro, Jesus restaura a comunhão dos discípulos. À medida que Jesus parte o pão, e o pão ele é símbolo de comunhão. Então, quando Jesus parte o pão, Jesus está restaurando o discípulo a comunhão com ele. E aqui, quando Jesus parte o peixe, Jesus está restaurando os discípulos a missão que ele dera lá no início. Venha a mim e eu vos farei pescadores de homens. E essa missão é restaurada aqui à medida que Jesus restaura a comunhão, ele também restaura a missão dos discípulos. Em terceiro lugar, e aqui em segundo lugar, ele restaura Pedro, a liderança. Depois de ele restaurar os discípulos, ele vem e restaura Pedro a liderança dos apóstolos. No versículo 15 aqui em diante diz o seguinte: e depois de ter jantado, disse-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Há no grego três palavras para a palavra amor. A primeira palavra é a palavra eros, de onde vem a palavra erótico. Essa palavra é usada para descrever o amor entre um homem e uma mulher. A segunda palavra é a palavra philos, que serve para descrever o amor entre amigos. A palavra philos, a junção da palavra philos com a palavra adelfo, formando a palavra Filadélfia, quer dizer amor fraterno. E a terceira palavra é a palavra ágape, que serve para descrever um amor mais elevado, um amor mais sublime, que é o amor que Deus sente por nós. Aqui no original está da seguinte forma: Jesus primeiro pergunta a Pedro: Pedro, amas-me com amor ágape? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo com amor filos. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, amas-me com amor ágape? E ele diz: tu sabes, Senhor, que te amo com amor filos. E na terceira vez Jesus muda a palavra. Aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, ama-me com amor filos? E Pedro ele se entristece muito. E eu acredito aqui que Pedro começa a repensar a sua vida. Repensar como ele negara o Senhor Jesus Cristo. E mesmo nesse estado de tristeza que levou à pergunta profunda de Jesus, ele respondeu afirmativamente. Tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes de tudo. E eu acredito que se Jesus fizesse essa pergunta para nós, irmão, nós repensaríamos a nossa vida. Olharíamos para dentro de nós e nós iríamos ver como o nosso amor para com o nosso Senhor é tão mesquinho em vista
do amor que ele tem demonstrado por nós, nós teríamos respondido da mesma forma. Aqui no versículo 18 diz o seguinte: na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Isso significa uma vida totalmente, controlada pela natureza do pecado. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levarás para onde tu não queiras. E essa parte aqui descreve uma vida totalmente controlada pelo Espírito de Deus. No versículo 19 diz que esse versículo está dizendo com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E segundo a tradição, diz que na hora de Pedro ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então os soldados ali atenderam a sua questão, e o crucificaram de cabeça para baixo. E dessa forma, Pedro glorificou o Senhor na sua morte. Mas eu gostaria de te dar um último conselho: não mergulhe a sua vida no desânimo. Não mergulhe a sua vida no desânimo. Aqui em Josué, capítulo 1, versículo 9, tem uma mensagem grandiosa de Deus para você que está desanimado. Aqui diz o seguinte: não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meu irmão, fortaleça a sua vida no Senhor. Anima-te no Senhor. Não deixe que o desânimo tome a sua vida. Não deixe que o desânimo te leve, para longe de Deus. Não deixe que o desânimo altere o seu comportamento de cristão. Mas fortaleça-se no Senhor, anima-te no Senhor, e Deus, ele vai te proteger, e Deus vai te dar forças para resistir tanto esse sentimento como outros sentimentos, que tentam atacar a nossa vida. Então que Deus te abençoe e que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração. Amém.